na história tudo se dá de maneira processual, né? Então, é muito difícil você dizer onde existe exatamente o ponto a partir do qual se dá essa transição. Na história real, na experiência, que em parte foi a minha também, ainda até criança, essa transição para o mundo daquilo que se chamava eletrônica e que depois ganha essa denominação digital, foi uma transição em que as coisas foram mudando aos poucos. Existem evidentemente aqueles marcos que sempre se colocam, mas é muito difícil nessa e em várias outras formas de linguagem que apareceram, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, é muito difícil você situar um ponto a partir do qual isso começou. Você pode dizer, por exemplo, que alguns dos materiais feitos para algumas das performances do John Cage, ainda nos anos 50, e que foram produzidos com concurso, ou pelo menos emulando alguma coisa que tinha a ver com os computadores, já poderiam ser considerados, não propriamente poesia digital, mas pelo menos uma literatura digital. Você pode dizer, por exemplo, que quando Valdemar Cordeiro faz os experimentos dele com impressoras matriciais, naquela época impressoras imensas e com computadores que tinham uma velocidade de processamento que hoje é o de uma calculadora, né? A mesma velocidade de processamento, para você ter uma ideia, do computador que estava na nave espacial, no módulo que pousou na Lua, né, em 69. Quer dizer, quando você pensa numa situação como essa, e o único produto que podia ser gerado, já que a máquina computador era algo impenetrável, seria justamente aquilo que a máquina pudesse produzir como rastros daquilo que estava sendo processado nela. E que era uma forma de tradução, era a impressão. Quer dizer, a máquina podia imprimir, mediante um processamento complexo, ela podia imprimir dados que seriam legíveis por quem fosse leitor dos signos verbais ou mesmo dos signos visuais de forma bastante esquemática, né? Então, se pode dizer que isso também seria um experimento, e nesse sentido, Valdemar Cordeiro. E depois, nos anos 70, o engenheiro que morava na Bahia, Herto Albino de Souza, são, no caso brasileiro, duas figuras que isoladamente produziram, né, ensejos nesse sentido, né? Internacionalmente, aquilo que eu estava me referindo dos materiais de John Cage são de um artista, um poeta, que eu vim a conhecer em 2001, primeiro e-Poetry, que é esse evento que acontece regularmente da Electronic Poets, EPC, da Electronic Poets Association, que é uma coisa que é baseada, um arquivo e, enfim, uma pesquisa que é baseada, foi criada pelo Charles Bernstein, é baseada lá na Universidade de Buffalo, né, nos Estados Unidos. De modo geral, você pode dizer que houve intentos aqui, ali e acolá, em vários países do mundo. Às vezes, por exemplo, ainda estão se descobrindo coisas, pelo que eu sei, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, na Rússia, enfim, em todos os lugares onde de algum modo começaram a aparecer aparatos, né, tecnológicos que já usavam linguagem binária, né? E aí é que você pode falar de poesia digital. Eu queria apenas colocar uma observação em relação a isso. Quando o Jorge Antônio defendeu o trabalho que eu considero fundamental aqui sobre poesia digital, muitas vezes quando a gente conversou, e mesmo na banca, eu sugeri para ele essa terminologia ao invés de... na verdade, assim, eu sugeri duas possibilidades, poesia eletrônica e poesia digital. Naquela ocasião, eu achava que poesia eletrônica era um termo mais abrangente, mas, de fato, ele estava certo no sentido de que, naquele momento, que era já na primeira década do século XXI, você já tinha a possibilidade de afirmar que havia toda uma produção que era especificamente digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você tem um outro marco,
que é aquele que se dá a partir do momento em que não há mais aquela estranheza em relação a computadores e ao World Wide Web que se deu no Brasil entre 95 e 2000 e em outros países desde o início da década de 90, porque a partir dos anos 2000, a partir de 2000, 2001, começam a aparecer os primeiros usos comerciais da web. E é muito difícil a gente explicar isso hoje em dia, porque as pessoas não conseguem imaginar como poderia não ser aquilo que é hoje. Mas, de fato, havia uma total resistência das empresas e tudo, dos bancos principalmente. Quando os bancos começam a usar a web, aí você vê que já era, o negócio pegou. E aí você tem também um uso, uma distribuição muito maior de softwares para todas as finalidades, inclusive aqueles que poderiam servir precariamente ainda a uma produção de arte digital. E a partir daí também começam os processos de manipulação desses softwares, sempre enfrentando a barreira da legalidade, sempre indo num terreno que é o terreno dos hackers para poder produzir softwares de codificação aberta que pudessem então propiciar outras criações. Então a gente tem um segundo marco que é esse, que é a partir depois do marco histórico dos computadores, dos mainframes, dos computadores grandes gerando produtos impressos ou coisas assim, que é o caso dos autores que eu falei primeiro, você tem um segundo marco que é esse, a partir do começo do século XXI, quando então você tem a possibilidade, inclusive, de amplificação dos usos do computador. Porque tem um outro dado que começa a importar aí, que eu acho que é fundamental, que é a questão da portabilidade. Na medida em que você começa a ter mais notebooks, que você começa a ter, e anos mais tarde você vai ter pads e tal, você vai poder levar esses equipamentos para todos os lugares e com isso você, e com a familiaridade e a intimidade que o computador passa a ter na vida da pessoa, torna-se possível, por exemplo, você se armar desses equipamentos como você se armava, por exemplo, numa apresentação pública com uma máscara ou com tudo isso passa a ser parte do equipamento, né, de uma pessoa que vai fazer uma performance poética. Então, eu diria que aí, inclusive, há o crescimento de outras formas paralelas e a retomada de formas que estavam tanto ou quanto abandonadas nos anos 90, como a performance, por exemplo, em alguns países, em outros não, mas enfim, essas formas todas entram em sinergia, por assim dizer, para produzir híbridos, né, possíveis para a criação artística. Nessa época, por exemplo, do começo já de fins do século XX, já existia a produção de programas como aquele que se chamava Keyworks, que era um programa para você modificar imagens e projetar isso em tempo real, né? E é interessante que isso vem sempre acompanhado, no momento que isso é feito, vem sempre acompanhado da possibilidade de uma imagem-texto. Ou seja, de uma imagem que fotografou um texto ou um conjunto de letras ou coisa assim, isso também entra no jogo, não é? Então, nesse sentido, como falar de um começo da poesia digital, né? Existem muitos começos aí, muitas camadas, muitas derivações.